Pessoal do primeiro ano do Colégio e Curso Universo, tudo bem? Aqui é o professor Pedro Henrique, professor de História da Arte que vocês já conhecem, tá? Pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula, mais uma aula nossa aqui de História no canal da nossa querida escola Universo, tá? Então, primeiramente eu espero que vocês estejam bem, todos em casa, todos se cuidando, tá? Então, em breve, acredito que logo em breve estaremos juntos, tá? Estaremos retomando aí nossas atividades normais, cotidianas, presenciais, tá? Enquanto isso, ainda vamos concluir aqui alguns assuntos, tá? E já entrando ainda na nossa disciplina, falando um pouco sobre história da arte. Acredito que vocês estejam acompanhando aí os jornais, tá? E algumas matérias vêm saindo da importância das próprias manifestações artísticas dentro de cenários caóticos como um cenário de uma pandemia, tá? Então tem muitos artigos aí fantásticos, tá? Que mostram justamente essa importância da gente estar por dentro, produzindo e aí mostrando, exaltando algumas manifestações que fazem parte do nosso cotidiano, tá? Então tem muito documentário, tem muita manifestação em relação a retrato, a pinturas, a desenhos que hoje em dia estão tomando conta aí de vários artistas dentro desse meio em relação ao audiovisual, tá? Então o pessoal está sempre produzindo e é claro que sairão obras futuras aí totalmente ligadas a esse novo contexto que estamos presenciando, que é um período aí um pouco problemático, tá? Conturbado, que é a questão de saúde em relação à pandemia, tá? Então só para a gente fazer essa conexão com o nosso mundo atual. E hoje, pessoal, vamos ainda dar continuidade, acredito que seja a última parte aqui do capítulo do livro de vocês em relação à arte. É o capítulo 3, tá? Páginas 16 e 17, onde vamos falar um pouco sobre as civilizações do Oriente, tá? Especificamente falando ali da parte da Índia e da China, tá? É onde o livro de vocês ele dá uma ênfase mais forte em relação a isso. Lembra que na aula passada a gente trabalhou sobre o Egito antigo, tá? Então a gente falou um pouco sobre as características peculiares ali do Egito antigo e a gente falou em relação à própria manifestação artística do Egito, em relação à escrita, em relação à parte da arquitetura, tá? Que é essencial para a gente compreender e é muito importante, tá? Quando a gente fala de Egito antigo, a gente atrela logo a grandes construções, a grandes monumentos, tá? Em relação a vários outros fatores que fazem parte também de todo o panorama da arte. Enfim, concluindo esse assunto, mais uma vez dizendo aqui para vocês o capítulo 3, páginas 16 e 17. Hoje vamos falar um pouco sobre as civilizações do Oriente, tá? Muito importante e é muito bom falar e destacar que o livro de vocês traz essa perspectiva, até porque outros panoramas, outras bibliografias não trazem, tá? A parte artística, principalmente também a parte histórica das civilizações do Oriente, tá? Então aí é um bônus para vocês, tá no livro, pode acompanhar e vamos para mais uma aula, tá, pessoal? Então, ó, como sempre a gente trata ali da geografia, tá? Então a gente vem trabalhando sempre a parte do continente africano, tá? Como o berço ali da humanidade, onde saiu as primeiras coletividades, onde os primeiros passos da história da humanidade foi feitos naquele território, tá? E a partir de então ele vai se caracterizando, migrando para outras regiões e aí transformando essas regiões também habitáveis ali, trazendo uma prosperidade, se atrelando à natureza e aí criando várias concepções, várias ferramentas e usando a criatividade para poder mudar o mundo, tá? Então hoje vamos falar numa parte ali lateral, a parte da África, que é justamente a parte da Ásia, tá? Então essas civilizações do Oriente a gente pode falar tanto da parte da África, tanto na parte da Ásia. Hoje a ênfase é justamente na parte da Ásia, então como vocês podem ver, as partes em amarelo é justamente as partes importantes que tem alguns indícios de grandes civilizações do período, tá? Lembrando que a gente está falando de antiguidade e vocês podem destacar também através desse mapa que em relação às águas dos rios, tá? Que são fundamentais, como eu já falei para vocês em outras aulas, tá? Para banho, para transporte, para agricultura e é essencial aí para poder manter vivo o desenvolvimento de uma civilização. Tranquilo? Então aqui
Ao meu lado, a gente está falando aqui da civilização egípcia que a gente trabalhou, tá? Passando em diante, a gente falou da Mesopotâmia, tá? Principalmente ali do rios Tigre e Eufrates. Quando a gente lembra lá do Egito, a gente está falando do rio Nilo, tá? O povo egípcio. Quando a gente fala da civilização da Mesopotâmia, tá? É justamente Mesopotamos, tá? Terra entre rios, Tigre e Eufrates. Ali são vários povos mesopotâmicos, é diferente do povo egípcio, tá? Então a gente vem para o lado da Ásia, então a gente vai ver aqui a civilização do Vale do Indo, tá? Do grande rio Indo, tá? Grande é, responsável aí por várias ações que vão beneficiar o desenvolvimento de uma civilização, e a civilização chinesa lá também, chamado Rio Amarelo, muito importante, tá? Então, pessoal, essa parte geográfica é muito importante para vocês se situarem em relação à geografia daquela civilização que a gente está compreendendo naquele momento, tá? Então a gente falou dos egípcios, a gente falou da Mesopotâmia, então agora a gente vai mais para o lado da Ásia, enfatizando ali a Índia e a China, tá? Começando a falar um pouco sobre a Índia, hoje a aula é bem tranquila, tá? Coloquei lá na primeira setinha para vocês. Cidades indianas do Vale do Indo compõem uma das mais antigas civilizações. Então a gente data aí mais ou menos, tá? 2500 anos antes de Cristo, tá? Então a civilização que ela praticamente ocorre em alguns momentos específicos de grande prosperidade em outras localidades, em outras civilizações, até com o próprio Egito, até com a própria Mesopotâmia. A gente sabe que os sumérios datam aí de 4.000 a 5.000 anos antes de Cristo, responsável aí por várias ferramentas, tá? Quando a gente fala lá do outro lado, a gente está falando da Índia, de uma civilização de 2.500 anos antes de Cristo, responsável aí por várias ações, como eu falei para vocês aqui embaixo. Nesse período já eram produzidos na região cerâmicas e esculturas, tá? Tem muita gente que pode até confundir e pensar que, professor, mas na região ali da Mesopotâmia, eles já estavam construindo canais de irrigação, eles estavam construindo várias obras hidráulicas, eles inventaram a roda, eles criaram. Pessoal, cada civilização ela tem o seu desenvolvimento histórico, tá? A gente não pode padronizar essa questão. Tá? Então, a partir do seu momento histórico, a partir das suas ações, a partir do seu desenvolvimento, é que ele chega a graus ali em relação a criar coisas, a relacionar com a natureza, a fazer a parte de festividades, de religiosidades, a própria parte de manifestação cultural com a parte da arquitetura e etc. Tá? A gente não pode padronizar e dizer que toda a antiguidade ao mesmo tempo ela seguiu de uma forma. Não, são povos diferentes, são culturas diferentes, tá? E habitaram aí regiões diferentes, e essas regiões elas têm geografias que elas influenciam ali o desenvolvimento de uma civilização. Tranquilo? Então esse slide aqui é uma introdução, tá? Passar aqui para vocês, só relembrando, essas partes amarelas é bom vocês aí estudarem um pouco mais, tá? Que é justamente os assuntos que já retomamos, tá? Que é justamente o Egito, a Mesopotâmia, agora falando do Vale do Indo e também a civilização chinesa, que também é na aula de hoje, tá? E agora, com mais ênfase, eu vou falar para vocês aqui em relação a algumas manifestações artísticas, que são elas aqui os modelos de brinquedo de Harappa, tá? Mais ou menos aí 2500 anos antes de Cristo. Então aqui esses bonecos eles faziam parte ali do cotidiano daquela civilização ali do Vale do Indo, tá? Que era justamente ali muito importante para as crianças, claro, ter um desenvolvimento ali cognitivo, educacional e cultural, tá? E brincar de uma forma de um aprendizado que seria uma qualidade muito importante para eles terem um desenvolvimento bom na sua vida cidadã, na sua vida ali ou de soldado, na sua vida ali de artesão, de comerciante, tá? Então aqui esses brinquedos eles são, claro, fontes históricas que contam, retratam aquele período, tá? Ali de 2500, de uma grande civilização ali da Índia. E aqui também falando mais, atrelando a questões religiosas, temos aqui o detalhe da coluna de Osaka, tá? De mais ou menos 13 anos antes de Cristo. Então aqui vocês podem ver que essa escultura ela está atrelada mais a partir da força, que alguns leões aí que retratam em relação a essa bravura, essa relação de um líder, essa relação da natureza ter um líder, tá? Atrelado aí
a parte da religião, tá? Quando eu falo da religião, lembra que nesse período ali de antiguidade a marca praticamente era o politeísmo, então eles também tinham essa crença em vários deuses, tá? Isso fazia parte ali do panorama artístico dentro de algumas civilizações dentro de solo asiático, tá? Então essas manifestações elas são atreladas à parte da religiosidade, como professor. Eles têm alguns cultos, eles fazem vários tipos de música, de dança, que eles vão cultuar alguns deuses. Esses deuses eles têm características tanto humanas, tanto de animais, tanto da natureza, tá? Então é um misto, tá? É uma mistura, é um conjunto ali de vários conceitos, de várias adequações, porque eles também bebem muita coisa ali do outro lado do Oriente, tá? Tanto na África, de regiões ali importantes como Egito e Mesopotâmia, tá? Então aqui são fontes históricas, são manifestações artísticas importantes para a gente detalhar um pouco e conhecer um pouco desse lado artístico dentro da Índia, tá? Passando aqui para vocês. Ainda falando sobre a Índia, muito importante, tá? Então a gente vai falar aqui sobre as artes da cena e o Natya Sastra, tá? Vou falar para vocês já já, lembrando que isso tá no livro de vocês, tá, pessoal? Podem dar uma conferida lá, capítulo 3, páginas 16 e 17, tá? Na parte de arte, então vocês podem conferir. É claro que quando a gente está trabalhando história geral, a gente vai seguindo ali a parte linear, tá vendo a antiguidade, chegando no período medieval e tudo mais. Quando a gente está trabalhando história da arte, a gente segue também essa linha, tá? Só que essa linha, através da disciplina, a gente vai conhecer a história da arte, tá? Então aqui a gente não vai conhecer a civilização específica em si, falando da política, economia e sociedade, mais para o lado artístico, tá? Quando a gente tem mais tempo, é claro que dá para a gente conhecer, como a gente viu um pouco em Mesopotâmia e também em Egito, tá? Mas como aqui é um assunto muito denso, aqui a gente vai trabalhar nosso limite na própria produção artística, tranquilo? Então aqui a gente vai falar sobre as artes da cena. Então, trouxe para vocês aqui que o politeísmo e a arte visível e audível, eles eram muito fortes. Vou explicar a vocês agora por quê. O pessoal naquela época e até hoje, principalmente ali na região da Índia, eles acreditam em alguns valores e algumas religiosidades que se tornam até filosofias de vida, tá? Como o próprio budismo. E nesse período, eles eram caracterizados ali as religiosidades de acordo com a natureza, de acordo com algumas divindades específicas que tratariam em relação à paz, à harmonia, ao sucesso, à fraternidade, tá? A própria parte das águas, a própria parte das guerras, tá? E assim vários outros elementos que fazem parte dessa mitologia rica, tá? E dentro ainda dessas artes existiu um manual chamado Manual da Arte, tá? Que era justamente o Natya Sastra, conhecido até hoje, traduzido e aí também interpretado de vários outros autores com vários conceitos diferentes, que esse manual das artes ele tem como característica explicar, exemplificar algumas partes da dança, algumas partes das festividades, algumas partes ali de como fazer a própria arte dentro da Índia, tá? E aí a gente fala do teatro e várias outras coisas também. Então eu coloquei para vocês aqui que Manual das Artes, da dança e do teatro, escrito pelo sábio Bharata entre 200 anos antes e 200 anos pós o nascimento de Cristo, tá? Então a gente não tem uma exatidão. Essas datas aí, elas são especulativas, tá? A gente tem um certo dado e elas podem ocorrer dentro desse período, tá? Então aqui na primeira imagem eu trago para vocês o manual que tem uma interpretação mais atual, tá? Esse manual serve justamente para exemplificar o que seria essas artes e a importância dessa arte e a característica dentro da Índia, tá? A elegância, as vestimentas, a parte de como dançar, os passos, o comportamento, tá? A própria linguagem e as músicas, entre outras coisas. E aqui, nessas duas imagens, eu mostro para vocês a do meio em relação ao próprio movimento, a própria dinamicidade, tá? Atrelado ao ser humano e também a uma divindade, tá? Então aí poderia ter mais braços, mais cabeças, mais membros, tá? Do próprio ser humano para poder compor aí toda essa mitologia rica dentro da Índia, tá? E aqui eu trouxe essa mais próxima aqui ao meu retrato, é justamente para vocês lembrarem aí de uma característica que é justamente as vestimentas, tá? Belas
em relação aos adereços também muito fortes, presentes até hoje nas manifestações artísticas do Oriente, falando ali da parte asiática, tá? Então, pessoal, aqui foi um pouco da Índia. A gente vai dar continuidade falando um pouco sobre a China agora, muito tranquilo também, tá? Então, ó, é, uma coisa que é uma característica muito importante da China é que ela teve várias dinastias, tá? Que se seguiram aí e transformaram grandes impérios dentro da China antiga, tá? Isso provavelmente vocês estão vendo dentro de história geral, tá? Aqui falando da parte artística, coloco lá em cima para vocês que teve grande destaque na produção de cerâmica e porcelana, então eles eram muito hábeis, eles tinham um manuseio muito importante, muito significativo para construir algumas produções com essas ferramentas, tá? E coloquei aqui para vocês também que muitos produtos artísticos foram encontrados em túmulos dos imperadores. Então isso lembra o que? Lembra ali a parte do que a gente trabalhou no Egito. Alguns túmulos ali que eram as pirâmides, elas eram ricas ali de tanto ali a parte de deixar a múmia, tá, com o sarcófago, tanto os vasos canopos, tá, tanto o material que ele teve em vida e o que ele poderia passar para o pós-vida, tá. Então isso a gente pode atrelar, fazer uma conexão aí com o Egito antigo. E aqui nessas imagens eu trago aí uma das, digamos que uma das 10 maiores descobertas arqueológicas que temos na história da humanidade, tá? Que é justamente, como eu coloquei aqui para vocês, destrinchando um pouco mais de 7.000 guerreiros de argila, cavalos e carros foram a escolta póstuma do primeiro imperador chinês, que retratando aí mais ou menos 210 anos antes de Cristo. Tá? Então aí pare para pensar a dimensão arqueológica, histórica e artística dentro desse grande achado, tá? Então isso é um patrimônio aí da história para o povo chinês e também um patrimônio histórico, cultural, de uma grande civilização na história da humanidade, tá? Então vou puxar aqui esse meu lado aqui é justamente para vocês terem a dimensão do que hoje é formado ali um galpão, justamente para ter uma preservação boa, tá? Mas é claro que eles foram descobertos ali embaixo da terra, tá? Então fizeram toda uma recuperação em relação a deixar ali as peças intactas como elas eram feitas na época, tá? E uma característica importante desses chamados soldados de terracota é justamente ali as expressões, tá? A face que era colocadas ali pessoal, tá? Mais pro lado pessoal. Eles tinham características ali humanas e eles eram todos diferentes entre si, como se fossem realmente as pessoas naquela época, tá? Então as roupas, tá? Os adereços que eles usavam, chapéus ou não, a parte da barba, a parte do olhar, tá? Toda essa parte facial, ela foi caracterizada naquele período para serem diferentes entre si, tá? Não ter uma escultura ali igual, retratar assim uma cabeça pensante de cada componente do exército. E vocês podem ver a maravilha que é hoje conhecermos um pouco sobre esses soldados de terracota, tá? Então, passando aqui para vocês, ainda falando sobre a China, tá? Falando um pouco agora sobre a espiritualidade na arte chinesa da antiguidade. Então, eu coloquei para vocês lá em cima aqui, ó. Por volta de 2700 anos antes de Cristo, o imperador da nação chinesa Huang Ti aplicou a música de forma utilitária, ou seja, ele colocou a música para manter a paz e a ordem na alta política, tá? Ele colocou a música não só para um lado de prazer, para um lado harmônico, para um lado de diversão. Ele colocou a música com uma utilidade ali específica para colocá-la em um patamar de paz dentro da esfera política, tá? E ele também teve algumas ações, tá? Que ele começou a mudar o que tinha de arte naquele período, como foi o teatro, tá? Ele investiu ali no teatro a parte do drama, a parte da tristeza, a parte da comédia, coisa que hoje é muito bem trabalhada, muito bem estruturada, tá? É muito bem absorvida pelo povo chinês, com as alegorias, tá? Com as vestimentas, com seus grandes desfiles, com suas grandes cerimônias, com seus grandes eventos, como eu coloquei aqui para vocês, da grande ópera de Pequim, tá? Que acontece aí ao longo do tempo, e algumas cidades elas são convidadas a participar através desses adereços, através desses desfiles, tá? Então atrelam aí a parte da cultura, a parte da urbanização, da economia, das vestimentas, da escrita, tá? Da própria cidade, da arquitetura e assim várias outras coisas, tá? Então
Pessoal, essa foi nossa última aula desse capítulo, tá? Acredito que na próxima aula a gente irá fazer atividades ou a gente vai dar continuidade aos assuntos, tranquilo? Espero que vocês estejam bem e na próxima aula estaremos juntos novamente, beleza? Um abraço em todo mundo e valeu!